Estamos na Red Zone, seus loucos para o futebol americano. Como é que vocês estão? Como tem passado essa semana? Viram os vídeos aí desta semana, aí, o vídeo de segunda-feira, o vídeo de terça-feira sobre a semana 10? Gostaram? Deixaram seu comentário, se inscreveram, deixaram seu like? Eu gosto quando vocês fazem isso, porque isso mostra que vocês estão gostando do canal e aí mais gente vai se inscrevendo. Hoje nós vamos começar com algumas notícias rápidas, notícias básicas aqui, sobre esta semana da NFL, que teve algumas coisas bem interessantes, algumas contusões, alguns retornos e até polêmicas com o estádio. Mas antes disso tudo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe, porque isso ajuda muito o canal. Feito isso, vamos embora pro vídeo, solta a vinheta. Antes de falar da polêmica, quero saber, vocês acompanharam o jogo entre Cowboys e Eagles? Não necessariamente nessa ordem, né? Porque os Eagles jogaram lá em Dallas, então seria seria Eagles e Cowboys no padrão da NFL. Se vocês assistiram, vocês repararam em um problema do estádio AT&T Stadium, o estádio dos Cowboys? Se você já reparou, então você viu também que CeeDee Lamb, entre outros jogadores, não só ontem, ou não só no domingo, como em outros jogos e em outros anos, já reclamaram daquela imensa janela que tem no estádio. Tá, Isaac, mas qual o problema da janela? É que quem for o engenheiro disso tudo teve a brilhante ideia de bolar essa janela para o lado oeste da cidade. E qual que é o problema disso? É o lado do pôr do sol. E o pôr do sol, em alguns horários de jogos, vai entrar pela janela e ofuscar a visão de muito jogador, quarterback, wide receiver, entre tantos outros. E qual o problema disso? Reclamações. Porque, querendo ou não, atrapalha e muitas vezes atrapalha demais. Ah, Isaac, mas e os estádios abertos? Ok, estádio aberto, você já tem esse problema naturalmente. Num estádio fechado, espera-se que você não tenha esse tipo de problema, ou que pelo menos ele seja reduzido, o que não é o caso do AT&T Stadium. Consequência, o próprio jogador do time, CeeDee Lamb, reclamou dos raios solares no rosto dele numa recepção para touchdown. O que Jerry Jones falou a respeito? Seu jogador recém-renovado com o time, um dos receivers com maior salário da liga, ele falou verdades e ouviu depois uma resposta do seu general manager / dono da franquia, de que não vai fazer mudança não, ele vai querer que construa um novo estádio? É por cortina, deixar o negócio feio? Esperar o que de alguém como Jerry Jones? Esse cara não tem valido aquilo que o gato enterra, tanto em ações quanto em palavras. Para você ter uma ideia, um cara que coloca torcedores para assistir treinamentos do time como se eles estivessem numa redoma, como se eles fossem bichinhos de aquário, e isso foi relatado inclusive por jogadores que se sentem como animais em aquários, num zoológico. Não tem muito o que esperar desse senhor que já deveria ter sido interditado, mas que eu acho que não vai deixar esse plano tão cedo. Então eu creio que aquele ditado vida longa ao rei está sendo muito válido para Jerry Jones, e querendo ou não, isso vai complicar a vida da franquia de Dallas um pouco mais por um bom bocado de tempo. E o estádio é apenas um detalhe. Simples, não precisa pôr cortina, não precisa construir um novo estádio. Tá aqui Insufilme em tudo. Insufilme acima de 80%. Vai reduzir muito o impacto do sol. Pronto, acaba todo e qualquer problema. Mas não, o velho tem que dar nó em pingo d'água. Jerry Jones ferrando a sua própria franquia. E por falar em Dallas Cowboys, Cooper Rush vai continuar como titular da franquia. Tem muito para onde correr? É óbvio que não. Cooper Rush é bom? É óbvio que não. O problema é que Trey Lance também não tem jogado bem quando entra em campo. Tá certo, ele tem jogado pouco, ele ainda está no seu terceiro ano. Quarto ano? Acho quarto ano já. Mas não tem mostrado, talvez não tenha nem mostrado nos treinos para ser o segundo quarterback, ele é o terceiro. Ele só entrou porque o Cooper Rush estava mal pra caramba, o jogo já estava totalmente perdido contra os Eagles nesse domingo, mas porém todavia o técnico manteve ele como titular. Não vejo algo tão polêmico aí, porque não tem outra escolha, a não ser que ele quisesse arriscar o Trey Lance para dar repetição para ele, para ver o quanto ele consegue melhorar com o jogo. Mas aí é outra história, eu quero saber o que você pensa. Trey Lance
ou Cooper Rush? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Já um quarterback que não está garantido como titular é o Daniel Jones, pelo menos segundo o Brian Daboll, head coach da franquia de Nova York. Não sabe se ele continuará como titular. O problema são os seus reservas, mas talvez o fato dele ir para a reserva dê uma mudança de padrão de jogo do time. Mas eu acho mais que eles estão fazendo isso pensando no draft do ano que vem, e é um dos times que eu acho que vão de quarterback no draft. Eles já estão aí com uma classificação relativamente bem baixa. Cadê aqui? Eles são o último da NFC Leste com apenas 2 vitórias e 8 derrotas. Nenhuma vitória em casa. 2 vitórias apenas como visitante, 0-4 na divisão. Chances de boa posição dentro do draft. Então talvez eles façam isso já pensando nisso, porque o Daniel Jones, a gente já sabe o que ele pode entregar, e às vezes ele faz um jogo até considerado muito bom para os padrões de Daniel Jones. E colocar aí Tony DeVito ou qualquer outro talvez reduza um pouco mais ainda esse nível do ataque, garantindo uma boa posição para o time no draft, conseguindo aí um quarterback. E aí, torcedores dos Giants, é isso que vocês desejam? Tá dose, né, torcer pro seu time? Tá feio demais. Daniel Jones, primeiro aquela renovação foi uma facada no peito, ainda giraram assim, ó. Mas tem que aguentar. O front office fez isso, agora o time paga pelas escolhas e pelas decisões desse front office. Vamos aguardar no que vem para saber o que vai acontecer com a história e com a vida de Daniel Jones no futebol americano. Vamos falar de Deebo Samuel e confusão na sideline do 49ers. Sim, confusão, porque depois do terceiro field goal perdido pelo Jake Moody, o Deebo Samuel pistolou com o kicker e sobrou até pro long snapper, o Pepper, né? O Tabor Pepper acabou tentando mediar a situação aí, quase que levou uma na cara. Sério, mas seria mais um soco em capacete, mas acabou que ficou quase que só na discussão. Foi um tanto bem controversa essa discussão. E aí hoje não, essa semana, né, provavelmente nesta segunda-feira, Deebo Samuel, ele lamentou a discussão numa entrevista e segundo as palavras dele, né, normalmente eu não fico desse jeito, mas eu estava frustrado no calor da batalha, um jogo acirrado e eu meio que saí do personagem um pouco, mas eu vou conversar com o Moody e nós vamos superar isso. Palavras de Deebo Samuel. Sim, os jogos muitas vezes fazem muitos jogadores perderem um pouco mais as estribeiras, né, perderem um pouco mais a paciência e acabam discutindo com os próprios colegas. Se for o Trent Williams, acaba dando soco no capacete do coleguinha, geralmente do adversário, não vi ele fazer isso com um colega de time. Mas nesse caso aqui, uma discussão que pode, às vezes, até afundar ainda mais a moral do Jake Moody, que já não está alta. Depois de 3 field goals perdidos num único jogo, agora eles têm que conversar para saber se ele consegue pôr a cabeça no lugar, treinar melhor e se ajustar para os jogos. Mas ele está devendo muito esse ano. E bateu desespero lá no Cincinnati Bengals. E eles começaram a fazer tryouts, né, treinos com jogadores que estão desempregados. E estão aí fazendo esses treinamentos com o running back Leonard Fournette. Já não tá bom de running back, estão trazendo alguém que já não era bom quando saiu do último time dele. E Xavier Howard, o cornerback, também veterano, que saiu aí do time do Miami Dolphins. Esse talvez um pouco mais confiável, apesar de possibilidade de grande presença no departamento médico. Mas bateu desespero no Cincinnati Bengals. Tá precisando de reforço? Tá. Talvez dê certo? Pode ser que dê certo. O Fournette já não vinha bem lá no time dos Buccaneers, então não é algo que eu espere grande coisa. Então, se ele apresentar coisas muito além daquilo que eu espero, já é um bom sinal. Mas não espere grande coisa, torcedor dos Bengals, caso ele seja contratado. Já do Xavier Howard, só torça para ele permanecer saudável, porque é um excelente jogador, um excelente cornerback, e sim, aquela defesa está precisando em muito, além de linha defensiva. E uma perda considerável de 2 a 3 jogos do linebacker Alex Highsmith vai acontecer lá nos Steelers. Ele sofreu uma lesão no tornozelo, pelo menos não é algo tão grave, e desfalcará, pelo menos se espera, né, por 2 ou 3 jogos.
é bem capaz que ao final desses 3 jogos, dessas 3 semanas, ele retorne do time do Pittsburgh Steelers. É uma perda significativa? Muito significativa, porque ele é uma peça fundamental nessa defesa. E mesmo sendo linebacker, junto ali com o TJ Watt, eles são 2 dos caras que mais assombram quarterbacks adversários. Então agora com double teams em cima do Watt, em tese, fica um pouco mais fácil de proteger o seu quarterback adversário, óbvio. Mas vamos aguardar, porque Mike Tomlin sempre tem uma cartinha na manga. Quem sabe ele não consegue aí descolar alguém que substitua quase que a altura Alex Highsmith. E o linha ofensiva Tristan Wirfs sofreu uma lesão no joelho, mas parece que não é algo tão grave, não perderá a temporada, mas vai desfalcar o time da cidade de Tampa nas próximas semanas. Ainda não tem uma quantidade de semanas que ele poderá ficar fora, apenas nas próximas semanas, mas pelo menos não foi rompimento de ligamento, não foi nada mais grave, nem joelho nem tornozelo. Isso já é um alívio para o torcedor e também para o fã da NFL, porque Tristan Wirfs é excelente na linha ofensiva e vai fazer falta para o Baker Mayfield. Quem será que vai ficar no lugar dele? Talvez faça um trabalho tão bom quanto? Acho difícil, porque esse cara tem uma experiência tão grande que qualquer outro precisaria comer muito arroz com feijão para chegar no limite desse cara. E para finalizar os nossos noticiários, lamentação de Aaron Rodgers. Lamentação, modo dizer, ele foi colocado como reflexão na derrota dos Jets. O Rodgers, segundo ele, o time não teve energia para vencer o jogo. Ah, vá, jura? Sério que você conseguiu chegar nessa conclusão? O Jets não vem tendo energia há muito tempo. E tá amargando aí uma situação estranha. Mas não são os últimos da franquia. O New England Patriots vem por último aí, porque o New England Patriots tem menos vitórias como visitantes e o Jets tem mais vitórias como time mandante, tá 3-7, assim como o New England Patriots. Só que pelas expectativas esperava-se ali o Jets disputando com o Buffalo Bills a liderança da divisão. E tá numa maré de azar, uma maré de jogo ruim, uma maré de energia ruim. Energia até teve, mas é a energia do que o Rodgers consegue transmitir. Então não adianta ouvir cópula de golfinho, não adianta ficar trancado 4, 5 dias em quarto escuro, não adianta chá de ayahuasca, não adianta nada disso, Aaron Rodgers, porque suas energias estão contaminando negativamente qualquer lugar que você pise. Mas a situação ali do Jets não tá legal, um time que tem no papel excelentes jogadores, mas que não tem na prática a formação de um time e muito passa por, vamos dizer assim, os mandos e desmandos, talvez até a arrogância de Aaron Rodgers dentro do vestiário, dentro de campo. Tá certo, na última vitória ele comemorou muito bem, jogou muito bem, o time parecia que tá muito feliz, mas quando começa a derrotar, que ele começa com caras e bocas dentro e fora de campo, você afasta cada vez mais os seus parceiros de você, e aí você acaba perdendo a moral com o time e não vai conseguir ganhar jogos, principalmente quando o time precisar de você. Azar, fazer o quê? São atitudes que refletem as consequências, ou consequências refletidas das atitudes tomadas. E toda escolha tem consequências boas ou ruins. No caso do Jets, está sendo consequências ruins. Mas a culpa era do Robert Saleh, não era o Rodgers? Bem, essas foram as notícias para esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. FA na veia aqui está satisfeito demais com o nível de inscrições e de minutagem dos vídeos, e espero que vocês continuem aí colaborando com a gente. Então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, não se esqueça de comentar, de compartilhar e de deixar o seu like, porque isso é muito importante para o vídeo. Vamos embora para mais touchdown, até a próxima, valeu!